Olá, princesas e princesos! Vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre energias. A gente mexe um pouquinho com energias lá no nosso sexto, sétimo ano, onde a gente trata sobre duas classificações de energia. A primeira classificação é quando elas são renováveis e a segunda quando são não renováveis, ok? Então vamos lá, o que seria energia renovável, galera? Dando só um embasamento rápido, porque o nosso foco não é esse. Energia renovável é aquela energia que você utiliza, mas aquela energia sempre está ali, ela não vai se esgotar, ok? Agora, não renovável é quando você utiliza e você sabe que se você utilizar demais aquele tipo de energia, algum dia pode acabar e você não ter mais para você utilizar, ok? Quais exemplos eu posso tirar disso? As renováveis, a gente tem a solar, do sol, ou seja, muitas das vezes a gente utiliza energia solar, teto que utiliza energia solar para economizar energia elétrica em casa, Só que a energia solar tem outro nome, fotovoltaica, tá? Nas questões de exercício, para não deixar muito óbvio que é energia solar, ele fala esse nomezinho, então guarda no coração de vocês. O outro nome para energia solar é energia fotovoltaica, ok? Vamos lá. Sol não vai se esgotar teoricamente. Eólica, a energia produzida através dos ventos, ou seja, tá ali, então a gente vai utilizar, então é uma energia renovável, tá sempre ali, ok? Não vai se esgotar. Outro tipo de energia que vem das marés, ou seja, é uma energia que a gente vai utilizar e não vai se esgotar, tá? Agora, as não renováveis é um pouco perigoso, porque se você usa petróleo demais ali como fonte de energia, pode ser que o petróleo acabe. Se você utilizar o carvão demais, pode ser que o carvão acabe. Se você usar o gás natural demais, pode ser que o gás natural acabe. E a gente tem a energia nuclear, que começa no seu processo lá. Lá dentro do seu... A palavra fugiu, mas vamos lá. Eu vou botar a imagenzinha do lado. Tem a quebra, tá? De urânio. Então, se tem a quebra de urânio de um composto químico, se a gente utilizar demais esse composto químico, pode ser que acabe, ok? E a gente não consiga mais utilizar. Só que o foco da nossa aula não é esse foco aqui. É a gente conversar sobre o que é energia. Energia, fisicamente, é muito difícil da gente, como eu posso dizer, falar energia é isso. A gente sabe no método intuitivo, ou seja, quando a gente fala essa palavra energia, a gente sabe que a energia vem de alguma coisa ou a energia vem de alguma situação. Eu estou com energia para fazer tal coisa. Então a gente sabe intuitivamente o que significa energia, por mais que fisicamente a gente não consiga colocar uma definição fixa para, tá? Então vamos lá. Hoje a aula é para falar sobre as energias mecânicas, ou seja, a gente vai embarcar totalmente na física, tá? Nessa parte de mecânica. Quais são as três energias mecânicas? Cinética, potencial gravitacional, tá? E potencial elástica. O que eu tenho a falar para vocês? Tem palavrinhas-chave para você sacar quando ali no seu exercício está presente a energia cinética, quando ali na situação está presente a energia potencial gravitacional ou a potencial elástica. Primeira coisa, quando a gente está falando da energia cinética, é sempre quando a gente está tratando que o corpo se movimentou, ou que o móvel se movimentou, ou que alguma coisa está se movimentando. Na situação tem movimento, então está sendo produzida energia cinética, ok? A energia potencial gravitacional quando tem altura, ok? Se o corpo está despencando de uma altura, se ele está sendo lançado para cima, então ele está adquirindo uma certa altura, a gente tem a energia potencial gravitacional, tá? Energia potencial elástica, nem vou me aprofundar muito, porque o próprio nome elástica já está dizendo. Onde tem elasticidade, você viu que um bloco, vocês vão ver nas próximas aulas que essas energias vão se misturar. Então, se você vê que um bloco está caminhando e bate numa mola, então ali, a partir do momento que está caminhando, ele veio com energia cinética. Velocidade, pá, bateu na mola. Então a energia cinética se transformou em elástica. Tô pegando esse embalo para dizer para vocês que a energia não surge do nada, a energia não se destrói, ela não se acaba. O que acontece é o seguinte, que você começa com uma energia e essa energia acaba se tornando outra e aí se torna outra, dependendo de cada situação. Então as energias, galera, elas se
transformam. Vocês precisam colocar isso no coração de vocês. A energia não brota do nada e nem termina do nada. Elas se transformam em outras energias. Como assim? Vou dar um exemplo. Usina hidrelétrica. Já estou falando hidro, água. Como é que ocorre o processo de transformação de energia numa usina hidrelétrica? A água vem, bonitinha, vou botar ali no seu rio, no seu movimento, na sua correnteza, e encontra uma barragem. Para que serve essa barragem? Porque essa barragem você vai ver que a água do rio vai ter uma queda, ou seja, chegou na barragem, queda. Quando ele chega na barragem e tem essa queda, o que está acontecendo em relação à barragem onde ele foi? A água foi. Uma certa altura. Então, que energia é? Vem numa energia cinética da correnteza. Quando a água cai, tem essa queda de altura, você se transforma em quê? Energia cinética para gravitacional. Aí tá, a água vai caindo. Beleza. Só que conforme a água vai caindo, vai pegando uma velocidade para poder ir girar a turbina da usina. Então, se a água caiu e estava na gravitacional por causa da altura, passou a ser que energia agora? Cinética de novo. Por quê? Porque conforme a água foi pegando velocidade, começou a girar a turbina. Eu vou colocar uma imagem para você entender mais ou menos como é que é esse processo de transformação de energia. Girou a turbina, vai para o gerador e gera a energia elétrica. Ou seja, cada processo, cada situação que ele te der no exercício, você vai notar a transformação de energia. Só que nessa aula a gente vai resolver tudo separadamente. O que é exercício de energia cinética a gente vai resolver só com energia cinética. O que é de gravitacional, só gravitacional. O que é elástica, só elástica. Nas próximas aulas a gente vai ver como essas energias conversam, tá? E o que é importante também vocês sacarem? Que você só não vai trabalhar só na vida com essas três energias não, tá? Como eu falei, na usina hidrelétrica, o que acontece? Você tem várias transformações para poder chegar no gerador que vai para o nosso poste de energia elétrica, para gerar energia elétrica. Então, dependendo de cada situação, você vai ter uma transformação de energia. Vamos conversar de outro exemplo. Ah, Mayara, que transformação de energia a gente tem do rádio? Vamos lá. O rádio, a gente liga na tomada e sai o som, ok? Então, quando a gente liga na tomada, que energia a gente está gerando ali? A energia elétrica. Quando a gente começa a emitir o som do rádio, a energia elétrica se transforma em qual? Energia sonora, ok? Então, se você tiver mais curiosidade para nomear cada tipo de energia, aconselho que vocês pesquisem na internet. Existem vários tipos de energia: luminosa, elétrica, térmica, solar, eólica. Existem vários tipos de energia. Se você quiser nomear para cada situação cada uma delas, só você pegar e pesquisar mais um pouquinho. Porém, para física, a gente trabalha muito com essas, ok? Mas é legal você, por curiosidade, pegar lá na geografia, né, que pega muito isso, saber o nome das outras energias, ok? Vamos dar continuidade nisso aí. Vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês a energia cinética. Como eu falei para vocês, quando que está ocorrendo a energia cinética? Quando há movimento e velocidade do corpo. Se eu falei de velocidade, nada mais justo que na fórmula de energia cinética, a velocidade está ali bem presente. Vamos lá. Mayara, qual a unidade medida para energia? Joule, tá? Igual corre junto com o trabalho, tá? Trabalho a gente também coloca em joule, energia também. Vamos lá. F, energia cinética, é igual a massa, que tem que estar em quilos, vezes a velocidade ao quadrado. Ah, Mayara, é geral aqui ao quadrado? Não, é só a velocidade ao quadrado sobre 2, tá? Velocidade em metros por segundo, já conversamos isso. Na maioria das vezes na física, a gente trabalha com automóveis, com carro, moto, que a velocidade lá no nosso velocímetro está em quilômetros por hora. Só que a gente sabe que no FI, na física, a gente tem que colocar tudo na padronização de unidade. E na nossa padronização a gente tem que usar a velocidade por metros por segundo. Só que quando você pega uma coisa em quilômetros por hora, para transformar essa velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo, é só dividir por 3,6, ok? Então essa é a fórmula de energia cinética. Galera, vamos conversar sobre energia potencial gravitacional. Primeira coisa que todo mundo me pergunta: Mayara, por que esse potencial? O que é energia cinética? Aí do nada fica energia potencial gravitacional ou energia potencial
elástica. Esse potencial, galera, é para te dizer o seguinte, que a energia se acumula nesse corpo que a gente está avaliando e que isso não depende da trajetória. Ou seja, o corpo, por exemplo, ele pode estar descendo na energia potencial gravitacional, ele pode estar descendo dessa forma, assim como ele pode estar descendo dessa forma aqui. Que se você for perceber, começou aqui e terminou aqui da mesma forma que em linha reta. Então, tem a mesma altura. Então, a energia potencial não quer saber a trajetória, só quer saber, por exemplo, de onde começou, ou seja, sua posição inicial e sua posição final. Como você fez para poder deslocar e sair dessa posição inicial para a final, não me importa. Ele quer saber só essa questão aqui, de qual altura, por exemplo, na gravitacional, qual altura percorrida. Se foi de rampa, se foi descendo degrau, ele não quer saber isso. Ele quer saber a altura em si, ok? Então vamos lá. Se eu estou falando que a palavra-chave da energia potencial gravitacional é a altura, então, né? Só que na física, a altura, eu já conversei com vocês em algumas aulas, a altura não é A. A letra de altura não é A, ok? É H. Então vamos lá. Qual é a fórmula da energia potencial gravitacional? mgh. Opa, é a mesma fórmula de trabalho, tá? Da força-peso, que era mgh. Lembra lá na aula de trabalho? Então, energia potencial gravitacional tem a mesma fórmula, mgh. O que é M? É a massa do corpo, que é medida em quilos, tá? Pode ser que esteja em outra unidade de medida, mas eu sempre deixo claro que eu deixo aqui nas aulas para vocês as unidades no SI, na nossa forma padrão, tá? De calcular. Então, vamos lá. Massa, quilos. Gravidade, metros por segundo ao quadrado, e na maioria dos exercícios é a gravidade da Terra, que pode ser 10 ou 9,8, depende o quão bonzinho o exercício será com você, tá? E a altura, que é em metros, ok? Então essas são as unidades no SI de energia potencial gravitacional, tá? Então vamos que vamos falar sobre energia potencial elástica. Galera, para a gente explicar a energia potencial elástica, eu trouxe o mesmo exemplo que eu coloquei na nossa aula de trabalho da força elástica, ok? É o nosso exemplo clássico. Aqui eu tenho uma mola com um bloquinho preso e aqui eu tenho essa mesma mola, só que eu comprimi ela, tá? Para ver o que vai acontecer. Primeira coisa que a gente já conversou sobre isso, ó. A gente tem uma força, né? Quando a gente altera, né? Quando a gente deforma uma mola, ela tende a voltar ao seu original. Então, se eu comprimir, a tendência é ela voltar para lá, né? Como ela era. Isso aqui é a nossa mola em equilíbrio e essa aqui é a nossa mola comprimida, tá? Eu nem botei esticada. Vamos focar só nessas duas para entender direitinho. O que eu preciso falar com vocês além disso daqui? Que de como ela era até como ela ficou, a gente percorreu um X. E esse X a gente chama de deformação da mola, ok? Qual é a fórmula, Mayara, da energia potencial elástica? Kx ao quadrado sobre 2. Só que o X que é ao quadrado não é geral aqui que é ao quadrado, é só o X que é ao quadrado. O que é o K? Já conversamos, constante elástica, lá na aula de trabalho. O que é constante elástica? O que é esse K? Concorda comigo que cada mola estica ou comprime de forma diferente? Não dá para eu comparar, por exemplo, aquelas pulseiras de mola infantil com amortecedor de carro? Não dá pra gente colocar a mesma força ali nos dois e achar que vai esticar ou comprimir da mesma forma, não é isso? Então o K determina a força necessária que você vai precisar colocar ali para deformar aquela mola, ok? Deformar, quando a gente fala na física, não é estragar a mola, é só comprimir ou esticar. Isso a gente já considera como deformação, ok? Quem é o X? Deformação. Então o K é a constante elástica e o X é a deformação, ou seja, de como era, como ficou, tá? Esse percurso. Vamos lá. Ao quadrado sobre 2. Você vai cortar esse 2 com 2? Claro que não. Em energia cinética também tu não vai fazer isso não, tá? Vamos lá. O que mais eu tenho a falar? X é medido em metros. Na maioria dos exercícios você vai encontrar em centímetros e você vai ter que transformar. Como é que você faz a transformação
de centímetros para metros, você divide o valor por 100, ok? Você vai voltar duas casas. Então você divide o valor que você pegou em centímetros por 100, aí você vai ter a tua deformação no SI, que é em metros, ok? Gente, nessa primeira questão vamos falar sobre transformação de energia, tá? Só que são das energias mecânicas, que são aquelas três: cinética, potencial gravitacional, potencial elástica. Vamos ver. Na tirinha aí a gente tem uma pessoa com arco e flecha e uma pessoa lá presa na árvore com a maçã na mão, ok? Na mão não, na cabeça. E aí ele vai jogar o arco e flecha, vai jogar a flecha para poder atingir essa maçã. E aí ele tá falando assim que o menino lança a flecha, a transformação de um tipo de energia para outra. Que tipo de energia é essa que tá tendo? Quais são as energias que estão nessa transformação? Vamos lá. A partir do momento que a gente puxa o elástico da arco e flecha, para a flecha sair, a gente está gerando um tipo de energia. Que energia está presente quando a gente trata de elástico? A energia potencial elástica. Depois disso, o que acontece com a flecha? Depois que ela sai do arco, ela começa a ter uma velocidade até chegar à maçã. Então, se começa a ter uma velocidade até chegar à maçã, qual o nome da energia? Cinética. Então, a gente tem a transformação de que energia para que energia? Da energia potencial elástica para a energia cinética. C. Agora iremos falar da próxima questão. Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio, que é fonte de água para consumo, irrigação de lavouras, subsistência e pesca. Na região, que possui pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Aí tá assim. Qual é a forma de obtenção de energia entre as apresentadas que é mais indicada para ser implantada nesse município para causar menor impacto ambiental? Então vamos lá. Primeiro, a termoelétrica. Bom, se a gente for olhar essa nossa questão, ela tá bem tendenciosa, porque ela fala desse rio que corta a cidade, tá? Só que essa água do rio é utilizada para N coisas. Então, se a gente coloca ali, por exemplo, uma hidrelétrica, a gente vai estar utilizando mais ainda a água daquele rio para outros fins. Então, vamos segurar a onda. Ele falou uma coisa muito importante: a incidência solar é alta o ano todo. Então, se a incidência solar é alta o ano todo, então qual é a energia mais pertinente? A energia solar, também chamada de fotovoltaica. Então, vamos ver. B, eólica. A questão não está falando de vento. Vamos lá. C, nuclear. A gente não está falando sobre energia nuclear nem de quebra de nenhum elemento químico. D, fotovoltaica, pois é possível apresentar energia solar que chega à superfície do local. Essa é a certa. Hidrelétrica, pois o rio que corta o município é suficiente. Como a gente vai utilizar essa água do rio, como está no texto, para irrigação de lavoura, para consumo, para irrigação das lavouras, subsistências e pesca. Então você vai usar a água do rio para muita coisa. Então fazer uma hidrelétrica ali, você vai usar mais ainda a água do rio e talvez não seja tão conveniente, entendeu? E talvez o rio não suporte tanta utilização. Então a melhor alternativa é D, porque a incidência solar é alta o ano todo, ok? Agora vamos para uma questão de cálculo. Um corpo de massa 4 kg, ou seja, ó, massa 4 kg, encontra-se a uma altura de 16 metros. Opa, já está tudo nas unidades de medida. Quilo, metros, tudo certinho, do solo. Admitindo o solo como nível de referência e supondo G, gravidade, 10, calcule a energia potencial gravitacional. Aqui eu só vou botar, por mais que seja uma multiplicação, vou botar geral na ordem, tá? Energia potencial gravitacional. Eita, botei um G muito grande. Gravitacional, vamos lá. Energia potencial gravitacional. Vai multiplicar tudo. 4 vezes 10, 40. Vezes 16. Energia potencial gravitacional. Eu já fiz aqui no meu rascunho. 640. Qual a unidade de energia? Joule, ok? Vamos fazer a próxima questão. Um corpo de massa 40 quilos, vamos lá,
Eita, eu ia botar com unidade de medida, mas não vou botar para não embolar. Primeira coisa que você tem que olhar nessas questões de energia. Se a massa tá em quilo, tá? Se a altura tá em metro. A gravidade normalmente ele não dá em outra unidade de medida, tá? Vamos trabalhar geral no SI como é de costume, tá bom? Então vamos lá. Um corpo de massa 40 kg tem energia potencial gravitacional de 800 joules, ou seja, já te deu energia potencial gravitacional, 800, ok? Em relação ao solo. Dada a gravidade 10, calcule a altura. Então vamos lá. O que eu tenho aqui, ó? 800 igual 40 vezes 10, 400 vezes H. Para largar a letra, se tá multiplicando, vai descer dividindo. A gente vai pegar aqui, ó, tchum, 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 tchum. Cortando os zeros em excesso, isso daqui vai sobrar o quê? O 8 vai dividir aqui, o 4 vai dividir aqui, vai ficar 2. Só que eu posso deixar assim? Não, né? Se a altura tem que ser medida em metros, você bota o M de metros, ok? Vamos lá, gente. Pra gente começar a resolver essa questão de mola, a gente tem que ver as unidades de medida. Se você for ver, ó, uma mola de constante elástica, 400 Nm/metro, que é a unidade de medida da constante, ou seja, Nm/metro. Ele te dá uma deformação de 5 centímetros, ou seja, cara, 5 centímetros não pode, porque a constante está Nm/metro, então tá te informando que tem que estar em metros. Como que eu transformo de centímetros para metros? Eu ando quantas casas? Ó, 2 casas, eu divido por 2. Divido por 2, ó. Eu divido por 100. Então eu ando 2 casas. Ou seja, 1, 2, vírgula. Ok? Então quando você faz essa divisão de 10, 100 e 1000, é só você contar quantos zeros é o número pertinente de casas que você vai andar. Como é uma divisão, você vai andar para cá. Ok? Vamos lá. Já transformei então. Então eu já tenho a deformação aqui bonitinha. Ele comprimiu essa mola. E quer energia potencial elástica. Então vamos lá. Qual é a nossa constante? 400 vezes. Qual é a deformação? 0,5. Só que esse 0,5 é ao quadrado. Sobre 2. Maiara, o que eu posso fazer aqui para me adiantar? Você pode simplificar esse 400 aqui. Aí você vai ter isso aqui, ó. 200 vezes 0,5 ao quadrado. É tudo isso ao quadrado? Não, só quem está ao quadrado é o 0,05. Vai ficar 200 vezes 0,05 vezes 0,05, eu fiz aqui, 0,0025. Isso aqui, 200 multiplicado por 0,0025, isso daqui vai dar 0,5. Eita, gente, joule. Tá aqui a resposta, ok? Não tem bicho de 7 cabeças, é só vocês lembrar que você tem que transformar a deformação de centímetros para metros. Trouxe uma questão super de boa, lembrando que teremos uma aula de revisão com exercícios mais pesados sobre esse assunto. Por fim, trouxe essa questão show de bola de energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Ele te diz, determina a energia cinética de um móvel de massa 50 kg, ok? Vezes a velocidade, que é de 20 metros por segundo. Não precisa nem transformar, só se tivesse em quilômetros por hora, ok? Ah, Maiara, vamos dar um tchan aqui. Energia cinética é igual a 50. Quanto é que é 20 ao quadrado? 400 sobre 2. Energia cinética. Maiara, eu posso simplificar? Faça de como você preferir, tá? 5 vezes 4 dá 20. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gostaram, né? Como ficar mais fácil. Vamos simplificar então aqui, ó. Esse 2 com esse 2. 2 dividido por 2 é 1. E vai repetir, ó, todos os zeros. Tá aqui a resposta. Ok? Entenderam minhas jogadas matemáticas, galera? Se você se sentir à vontade de simplificar de uma outra forma, tem que dar o mesmo resultado. Então fique à vontade, tá? Por hoje é só. Vamos terminar aí pro nosso vídeo não ficar muito grande. Lembrando que mais pra frente teremos aulas de revisão sobre esse assunto, com exercícios mais pesadinhos, ok? Tanto de trabalho quanto de energia, tá?
e também a transformação dessa energia de uma para outra sem ser a parte teórica, calculando. A gente vai ter uma aula específica para isso, ok? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa conta comigo, bota um curtir aí para eu saber, para me localizar se vocês estão gostando ou não. E até a próxima, tá bom? Tchau, tchau!